Qual é o tamanho da igreja da localidade? É uma pergunta. E eu faço outra pergunta. Tamanho de quê? Você está pensando no tamanho estatístico ou está pensando no tamanho geográfico? O que você está pensando? Quantos membros? Olha, os membros locais, a igreja tem o tamanho dos salvos, do número de salvos que moram nessa localidade. Agora, o tamanho da igreja, geograficamente pensando, localmente pensando, é o tamanho das bordas dessa localidade. Ela vai até as bordas, porém, não transborda das bordas da localidade. Esse é o tamanho da igreja. Isso não é invenção do Senhor? Bem, tome sua Bíblia e abra e veja o tamanho da igreja. Fala-se da igreja em Jerusalém, fala-se da igreja de Antioquia, das igrejas locais. Esta carta, diz Paulo, lede a vós, e também aos das igrejas, aos irmãos da igreja de Tessalônica, não das igrejas, mas da igreja de Tessalônica. Então, a Bíblia delimita os limites geográficos da igreja. Não somos nós que inventamos. Nós temos as igrejas locais, mas vamos usar. Nós temos essa excrescência chamada igrejas bairrais, igreja de Praia do Canto, igreja de Praia de Suá, igreja do Horto, igreja do Maruípe. Isso é excrescência, biblicamente falando, mas coisa muito importante do ponto de vista do Zé Mané, que se mete a doutor, que se mete a o seu dedo enferrujado, sujo, nas páginas da palavra de Deus. A igreja tem o tamanho da localidade. Se ela tiver 10 membros, ela é do tamanho do seu local, ainda que sejam centenas de quilômetros quadrados. Mas se ela tiver 1000 membros, ela é do tamanho daquela localidade. A igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos do poder de Deus, eram 120. Naquele dia eles foram para 3.000. Depois eles chegaram a 5.000, mais 5.000. Ora, mas não havia duas igrejas. Hoje, se nós tivermos, se por acaso houvesse, digamos, um avião caísse com 100 crentes, e numa hipótese, caísse numa região amazônica aí, e eles ficassem lá um ano, desses 100 crentes nós teríamos 10 igrejas. Tudo hipotético, é claro, espero que você esteja pensando. 10 igrejas, porque o fulano, 10 são rantistas, mais 10 são trombetistas, mais 10 são rasga-saias, mais 10 são pingo d'água, mais 10 são renovação. Enfim, cada grupo vai organizar a sua igreja. Bom, isso aí é o número de igrejas. E o importante é que essa
esses 10 grupos hipotéticos, eles podem transbordar da localidade. Qual é o tamanho da igreja local? É o tamanho da localidade, mas o grupo denominacional, o grupo religioso, ele coloca o tamanho dessa sua igrejinha transbordando da localidade. Então você tem em Vitória um ministério que manda em Cachoeiro, que manda em São Paulo, que manda em Florianópolis, e o chefão daqui pode até se chamar igreja. De fato, igreja não é. É uma denominação, e para mim pior do que as outras. Porque uma denominação que se diz denominação, um grupo local que diz que é denominacional, ele transborda da localidade. Mas ele é honesto, ele crê. Agora, e não está esperando que seja bíblico, mas aquele que diz que é a igreja da localidade e manda noutra localidade, ou é burro, ou é desonesto. Por quê? Porque diz ele que tem a Bíblia. E como é que ele é o pastor fulano, o apóstolo fulano, o missionário fulano, o reverendo fulano, o pastor fulano que manda em Florianópolis? Por exemplo, ou lá em Uganda, ou lá em Pretória, onde quer que seja. A igreja do Novo Testamento não pode sair da localidade. Agora, por exemplo, igreja italiana, igreja brasileira. Existe igreja brasileira? A igreja, o Brasil tem muitas localidades. Localidade, por exemplo, Vitória. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ou Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Ou Serra Escura. Ou Santos Dumont, num outro estado qualquer. Local é uma coisa, país outra. Igreja asiática não existe. Agora existem as igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia, as igrejas do Brasil. A igreja brasileira é um nome fedorento que vem de uma ideia. Será de onde vem? Não vem da Bíblia. Cada um veja de onde vem. Da vaidade vem, do pecado vem. Mas a igreja do Novo Testamento é só a igreja da localidade. Deus nos abençoe.